Nós estamos diante de uma palavra do apóstolo São Paulo, ele nos direcionando, ele nos mostrando como nós devemos aproveitar daquilo que Deus ele nos proporciona. O apóstolo São Paulo aqui nesse capítulo de número 6, ele nos mostra aqui armaduras que nós devemos aproveitar enquanto temos, porque muitas vezes nós temos armaduras, temos armas para contra-atacar os nossos adversários e por vezes nós não aproveitamos disso. E Deus me deu um tema para colocar nesta noite, nesta mensagem: aproprie-se da palavra e viva por ela. Você pode falar para o irmão do lado e aproprie-se da palavra e viva por ela. Tem muita gente que não tem se aproveitado para se apropriar da palavra. Tem muita gente, hoje eu ministrei uma palavra rápida, a palavra da tarde, e eu falei sobre isso, que nós devemos nos apropriar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela foi ministrada a nós, para que em nós operasse o poder de Deus. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela recebe a direção de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus, depois que vai para a cruz, depois vai no Calvário ali, e ele é morto, e ele fica 3 dias sepultado, e logo ao 3º dia ele ressuscita, e por um período de quase 40 dias, a Bíblia diz que Jesus, ele dá as últimas instruções para os seus discípulos. Será que Jesus Cristo não poderia ter ressuscitado e ido direto logo ao Pai? Será que aquele período que Jesus passou com eles não fora suficiente para que eles tivessem toda a autoridade, todo o poder, toda a unção? Claro que sim, mas Jesus sentiu e disse: vou ficar por mais 40 dias, depois de ressurreto. A Bíblia diz que ele ficou por causa de quê? Para dar as últimas instruções aos seus discípulos. Jesus estava preocupado com os discípulos, como eles iriam reagir, como eles iriam viver depois da sua partida. E Jesus então dá as suas últimas instruções. E esse texto de Paulo está dando aqui, parece que também as suas últimas instruções, passando para os discípulos essas armaduras que para eles seriam de uma dinâmica extraordinária para eles vencerem os seus adversários. E nós notamos aqui que Paulo, ele mostra essas armaduras para nós como que uma figura de proteção, de defesa, né? De resistência e de autoridade. Porque Paulo, ele diz, a partir do verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz: aproveite da força e do poder que Deus tem liberado para vocês. E depois, verso 11, ele diz: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Aí Paulo vai falando, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Paulo estava dizendo: a guerra de vocês não será humana, a guerra de vocês não será contra homens. Mas pastor, tem hora que homens se levantam contra nós, tem hora que homens se opõem à nossa jornada, à nossa caminhada. Mas Paulo diz, é o inimigo que estará usando eles. Então a guerra de vocês não será contra a carne, não será contra sangue. E Paulo prossegue, ele diz: portanto tomai as armaduras de Deus. E Paulo vai dando nome a estas armaduras, ele diz capacete.
ele diz couraça, ele diz espada, ele diz calçados para os pés. Paulo, ele nos veste com esta autoridade. E esta autoridade, queridos irmãos, ela está sobre nós. Esta autoridade está sobre a sua vida. Então não tem por que temer. Então não tem por que ter medo. Não tem por que você se assombrar com esse tempo. Tem muito crente assombrado com esse tempo. Tem muito crente com medo. Tem muito crente que não está saindo na rua. Tem muito crente que se trancou. Tem crente que se trancou tanto que se trancou para Deus. Mas a mensagem desta noite, ela nos arremete a um assunto que é muito importante. Aproprie-se da palavra e viva por ela. A palavra, ela é a arma que precisamos nos apropriar. Às vezes a palavra, ela vem para nós de uma maneira muito eficaz. Vamos olhar aqui o texto. Eu apontei algumas coisas e eu quero passar para os irmãos. Olha só, nos apropriar da palavra de Deus torna-nos homens melhores e capazes de fazer mais em sua obra. A partir do momento que assumimos andar na sua direção, então estamos prontos para nunca mais falhar em nossa trajetória. Quando estamos prontos para assumir as armas de Deus e utilizá-la de verdade, irmãos, nós estamos nos posicionando para não falharmos mais. Todas as vezes que você assume a arma que Deus te dá, ela é própria para vencer os inimigos que vêm contra você. É só você assumi-la de verdade. Lembra de Moisés? Assumiu a arma, abriu o mar. Lembra de Davi? Assumiu a arma, matou o gigante Golias. Lembra de Elias no Carmelo? Assumiu a arma, fogo desceu do céu. Todos eles que assumiram a palavra, como ela foi dita, aconteceu como Deus havia determinado. Se você quer ver Deus fazer na sua vida, assuma a palavra. Parabéns para a irmã Lana, ela assumiu a palavra que recebeu. Ela disse: eu vou falar de Jesus. Não importa o meu medo, não importa o que eu penso, eu vou falar a palavra, e a palavra vai provocar uma mudança na vida deste homem, e Deus usou ela, e Deus fez. A partir de hoje, use a palavra. Pode falar para esse irmão do lado aí, pega na mão dele e diga: usa a palavra, aproprie-se da palavra. Esta palavra tem poder, esta palavra tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. O que é apropriar? Apropriar é assumir, é tomar posse, é apossar-se de uma coisa alheia, ou apoderar-se. A palavra, ela não é sua, a palavra é de Deus. Você está se apoderando de uma palavra que não é sua, a palavra é de Deus. Então eu vou tomar posse dessa palavra, eu vou pôr ela na prática, e vai acontecer como Ele falou. Aleluia! Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Então, irmãos, vamos apoderar da palavra. Algumas pessoas na Bíblia apoderaram-se da palavra e viveram por causa daquela palavra.